Olá, turma! Sejam bem-vindos ao terceiro módulo. Vamos iniciar as nossas aulas, então, de Imunologia Clínica, do terceiro módulo do curso Técnico em Análises Clínicas. Então, nós vamos iniciar com alguns conceitos e, para começarmos a falar um pouquinho sobre a imunologia analítica. Lembrando que as normas estipuladas lá na aulinha de microbiologia são as mesmas requeridas na disciplina de imunologia clínica. Vamos lá, então. O imunodiagnóstico. Esse termo, então, vem sendo utilizado para identificar e designar o diagnóstico laboratorial feito por meio de técnicas imunológicas e que revelam a hipersensibilidade a determinados antígenos. E outras que buscam ainda revelar a presença de anticorpo ou do antígeno, no organismo do paciente, como os ensaios ou os testes de imunoprecipitação, aglutinação, neutralização ou imunensaios que utilizam sinalizadores da interação antígeno-anticorpo, como conjugados ligantes, como imunofluorescência, radioimunoensaio, imunoenzimáticos, imunofluorimétricos e quimiluminescência. O que seria o antígeno? A gente já viu isso lá na imunologia 1. Seria toda a estrutura capaz de reagir com células do sistema imune ou de interagir ainda com um anticorpo sintetizado contra si próprio. O antígeno, então, pode ser capaz de ativar o sistema imune e induzir a produção de anticorpo, ou seja, apresentar o que a gente chama de imunogenicidade. Anticorpo é uma estrutura produzida em reação ao contato com o antígeno. Essa estrutura é específica ao seu epítopo, ou epítopo. Detectada, então, quando em concentração mínima e em reação ao seu antígeno específico. A interação, então, entre antígeno e anticorpo ocorre em interações multivalentes e são biologicamente significativas, e suas características também podem ser estudadas em sistemas de ensaio in vitro, pois imunocomplexos podem ser formados ao misturar o antígeno multivalente com o anticorpo específico. Os antígenos podem estar ligados aos anticorpos, formando uma extensa rede estável, indicada como uma zona de equivalência. Os complexos podem ser dissolvidos quando a concentração de antígenos é aumentada, onde a gente chama isso de região de excesso de antígenos. Isso ocorre porque a região de ligação do anticorpo fica livre para se ligar ao antígeno que foi adicionado ao sistema, diminuindo assim a formação de complexos insolúveis. A redução de imunocomplexos pode ocorrer com o aumento da concentração de anticorpos, onde a gente tem a região de excesso de anticorpos dentro, onde todo o próprio antígeno está precipitado. Haverá esse anticorpo livre no sobrenadante. Uma classificação dos antígenos, e anticorpos utilizados em imunodiagnósticos. Nós temos os antígenos que são chamados de recombinantes. O que seriam eles? A produção desses antígenos naturais para fins de diagnóstico, embora sejam rápidas, simples e de boa relação custo-benefício, tem algumas limitações, como a necessidade de grandes quantidades de material biológico, procedimento de purificação trabalhosos, baixo rendimento e, em alguns casos, baixa especificidade e sensibilidade, que é o que a gente então percebe nesses sistemas de exame rápido. A tecnologia de proteínas recombinantes possibilita a produção de antígenos em grande quantidade de forma bem rápida, menos trabalhosa e mais econômica que os de produtos naturais. Os produtos gênicos gerados permitem aumentar a sensibilidade e a especificidade de imunoensaios, transformando-os em mais adequados e para os fins então de diagnóstico. Alguns exemplos de antígenos recombinantes, do vírus da hepatite C. Então, há a clonagem do genoma e a análise da sequência do vírus da hepatite C. Levaram, então, ao desenvolvimento de testes imunológicos e moleculares para o diagnóstico e até o monitoramento da infecção por esse vírus. Vários antígenos recombinantes de HCV, ou seja, o vírus, foram desenvolvidos para a detecção do anti-HCV. Outro exemplo seria para o vírus da dengue. Esse diagnóstico, então, da infecção pelo vírus da dengue é feito principalmente por técnicas imunológicas
que em geral utilizam extratos brutos do próprio vírus e os quais podem causar reações cruzadas para outros flavivírus do mesmo grupo. E aí a expressão de proteínas recombinantes baseada em epítopos restritos pode minimizar esse tipo de problema. Outro exemplo, para os recombinantes da Mycobacterium da tuberculose, e a identificação e a produção desses antígenos recombinantes úteis no desenvolvimento desses ensaios de imunologia e até vacinas mais específicas para o diagnóstico da tuberculose. Foi possível com a disponibilidade da sequência completa desse genoma da própria bactéria. Outro exemplo também aqui, né, do antígeno recombinante do Treponema pallidum, da própria sífilis. Esses testes, então, são testes rápidos, eles são comercializados no Brasil, são todos registrados na Anvisa e utilizam os princípios metodológicos da imunocromatografia de fluxo lateral e da imunocromatografia em plataforma de duplo percurso, que é a DPP. Dentro de um mesmo princípio metodológico pode haver variações, mas os resultados então sendo visualizados de forma de um ponto ou uma linha, que é aqueles exames rápidos que a gente faz, tipo os exames de gravidez, né? Outro exemplo aqui também de antígenos recombinantes para testes rápidos, para fazer então a testagem para o Toxoplasma gondii. Também para o Trypanosoma cruzi, diagnóstico da doença de Chagas, né? A gente utiliza esses testes. Também para Taenia solium, né? O diagnóstico principalmente para cisticercose cerebral, onde a gente também utiliza, neste caso, né, específico, pode ser realizado por 2 imunoensaios, o ELISA ou o próprio HB, né? Tem maior sensibilidade e especificidade que o próprio ELISA. Anticorpos recombinantes, né? Então, a produção desses anticorpos recombinantes tem aplicação na pesquisa científica, no diagnóstico laboratorial e no tratamento de diversas doenças. Os anticorpos recombinantes são utilizados em muitos imunoensaios, como ELISA, imunoblotting, western blotting, imunohistoquímica, citometria de fluxo, entre outros. Além disso, a área emergente da pesquisa proteômica tem uma grande necessidade de ligantes contra diferentes antígenos e variações, então, de material proteico. No diagnóstico laboratorial, os anticorpos recombinantes permitem a detecção de diferentes agentes patogênicos, toxinas, hormônios, marcadores tumorais e outras substâncias, em diferentes tipos de amostras biológicas, além de aplicações terapêuticas, tendo como alvo principalmente as doenças inflamatórias e até as tumorais. Exemplo de anticorpos recombinantes, da Escherichia coli, né? E aí a gente utiliza então para detectá-las. E nesses casos, a maioria dos anticorpos terapêuticos são produzidos em células de mamífero para reduzir o grau de imunogenicidade que é induzida pelo padrão, né? Porém, os avanços da tecnologia de organismos geneticamente modificados têm permitido a produção de anticorpos recombinantes com padrão muito mais acessível, similar ao ser humano, em células de levedura, células de inseto, plantas e até plantas transgênicas. O sistema da Escherichia coli é o sistema de produção mais importante de proteínas recombinantes de alto rendimento e produção extracelular. Também a gente consegue utilizar leveduras como a Pichia pastores, né, que tem capacidade de realizar modificações e ainda assim consegue secretar esses anticorpos que são muito mais rapidamente produzidos e tem uma flexibilidade genética muito boa. Também conseguimos atualmente produzir anticorpos recombinantes em células de inseto, e isso representa um sistema de expressão ainda muito mais próximo ao eucariótico e é versátil porque isso pode ser muito mais eficiente para determinados vírus específicos de insetos, né? E isso também acaba sendo mais seguro para humanos, mamíferos e plantas. Anticorpos, então, de células em mamíferos, e aí esses avanços nas técnicas da engenharia genética e da biologia molecular tornaram possível isolar e clonar e expressar regiões variáveis das imunoglobulinas humanas e de camundongos de quase qualquer especificidade desejável. Ainda também
na recombinação em animais transgênicos, onde nós temos os anticorpos monoclonais e policlonais humanos que podem ser produzidos no leite de camundongos fêmeas e cabras e até em ovos de galinhas transgênicos. Anticorpos recombinantes em plantas transgênicas, onde o sistema de plantas transgênicas é capaz então de produzir esses anticorpos com propriedades muito semelhantes à IgG original em larga escala e baixo custo. Agora a gente vai entrar então nos parâmetros e qualidade dos imunoensaios. Então, quais são os fatores, na verdade? Eu vou citar alguns fatores para essa qualidade. Testes de referência para saber se está sendo feito de maneira correta ou não os exames dos ensaios laboratoriais. Teste de sensibilidade para saber até que nível aquele teste, aquele ensaio consegue detectar determinado antígeno ou anticorpo. Especificidade, se aquela técnica ela consegue ter uma especificação ou ela tem uma restrição. Se é eficiente, né? Ou tem uma precisão diagnóstica, em que nível está essa precisão diagnóstica? Pode ser reproduzida, ou seja, é uma técnica que pode ser reproduzida, e valores preditivos, ou seja, aquilo que a gente pode ter como mínimo detectável e máximo detectável. Finalizamos a nossa primeira aula, então, de imunologia clínica do terceiro módulo e aguardo por vocês. Quero receber o feedback dessa aula, certo? Um abraço e fiquem bem!